precisar invertir a câmera. Estou aguardando. Estou aguardando. Vamos aguardar a chegada de alguns. Saúde a todos. Estão todos me vendo bem? Por favor, alguém me confirme. O som tá bom? Que eu não tive condições de fazer um teste antes. Tá tudo ok? Ana, por favor. Parezca, tudo bem? Anny, tu pode me confirmar? Anny, tu pode confirmar? Está bem o som? A imagem está tudo bem? Está tudo bem? Estamos vendo que está entrando gente. Então vamos, logo daqui a pouquinho vamos começar. Entretanto, estou saboreando um Adolfo Lona Brut Charmat branco, feito com uma boa predominância de Chardonnay, um toque de Pinot, vinho de 2 anos, com um bom grau de maturação, para dar cara de método tradicional, apesar de ser um Charmat. Está muito cremoso, muito agradável. E eu vou... Grande João Carlos, que bom te ver, Cacá. Um abraço a todos. E nós logo vamos começar. O tema de hoje é... Vocês devem ter visto nos meus feeds que eu fiz uma programação dividindo os temas da minha live em 3 grandes temas. Um é conversa franca, onde vamos tratar de temas bem atuais, alguns polêmicos. Vou convidar gente ainda para conversar sobre isso, para ir enriquecendo e tentando, como sempre eu digo, e não vou temer em repetir, ajudar vocês a serem consumidores ou apreciadores o mais pensantes possíveis. Esse é o tema de Conversa Franca. Depois nós temos outro tema que se chama Vinhos Sem Frescura, que é o nome do meu blog, onde aí sim tratamos degustação, o dia a dia, uma série de temas que são relacionados a quebrar tabus, a não criar mais problemas do que já todos têm ao escolher vinhos e etc. Então esse é o sentido de Vinhos Sem Frescura, é ir de encontro a vocês, a les ajudar a simplificar o vinho, tirar regras, etc. Este último coluna dos temas, que se chama Técnicas e Outras, onde a gente vai tratar a enologia em si, o vinho, a enologia, o suco, composição, ou seja, uma série de temas que são relativamente técnicos, mas falados em idioma mais simples possível, para que esteja acessível a todos o entendimento desses temas, certo? Hoje eu achei que era bom falar sobre enologia, sobre a palavra eno, que significa, sobre enologia, enólogo e tudo que vem relacionado à palavra eno, que conhecemos e que modernamente se utiliza muito para tratar dezenas e centenas de temas. O mundo do vinho, com toda esta nova fase de comunicação tão fácil, tão acessível, que não é simplesmente comunicação que nos dão os jornalistas, ou senão são as pessoas que bebem e intercambiamos ideias, e essa interação é fantástica. Então isso faz com que o mercado mude também, e o mercado orienta a produção faz aquilo que acha mais conveniente, mas atendendo aos anseios de quem compra, de quem bebe. Em definitiva, vocês todos
são a razão da nossa existência. Nós existimos e nós fomos criados justamente para satisfazer vocês, certo? Porque senão teríamos de tomar todos os nossos vinhos. Mas enfim, este tema é realmente apaixonante, como tudo relacionado ao vinho, certo? Vocês todos que estão entrando e continuam entrando nesta live, são com certeza são apaixonados, vocês foram picados por esse bichinho da paixão pelo vinho, que é uma coisa muito sui generis do vinho, porque em outras bebidas eu não vejo que crie tanta curiosidade, tanta empatia com as pessoas, ou seja, as pessoas se sentem identificadas com as histórias dos vinhos das pessoas. Então falar da enologia, falar do enólogo, falar de tudo o que está em torno do enólogo e tirar algumas ideias que tem as pessoas que acham que enólogo é um... Claro, tem pessoas que veem o lado romântico do enólogo, eles acham de que nós passamos o dia na penumbra da cantina, rodeado de barris de carvalho, e ficamos ali sentindo o cheiro do carvalho e entrando em órbita. Não, é um pouquinho diferente. O dia a dia do enólogo é um dia a dia muito dinâmico, muito diferente de algumas profissões. Nós não temos absolutamente rotina, não temos rotina porque trabalhamos com produto vivo. Então, ao trabalhar com produto vivo, a gente não descansa, certo? Então é uma profissão apaixonante. Assim como vocês são apaixonados pelo vinho, nós enólogos terminamos nos apaixonando por essa nossa profissão, porque a cada dia que passa a gente se envolve mais. Mas então a gente vai tratar disso, vou tentar lhes explicar que tarefa faz o enólogo, certo? Apesar de que não seja uma regra absoluta, mas acho que vou conseguir lhes explicar e abarcar um pouco esse tema, tá bem? E vou me apoiar, como todas as lives, eu vou me apoiar em lâminas, em pequenas lâminas, para que vocês possam, a vezes ajuda essas lâminas, certo? Não são lâminas com muito texto, são só algumas frases para encaixar melhor com o que eu estou falando, tá bem? Então, por isso que vocês vão me permitir que eu desligue os comentários. Para quê? Para que depois, na segunda parte da live, a gente desativamos o comentário para que fique a tela limpa. Depois vocês fazem perguntas que queiram, eu fico aqui à vontade, não tenho nem sono nenhum compromisso, então podemos conversar tranquilamente. Mas vamos já de cara, vamos fazer o seguinte, nós vamos ver o que significa eno. Eno é uma palavra que em grego, oinos, significa vinhos, em latim se diz vinum. Então, eno, que vem da palavra oinos, significa vinho. Em latim é vinus, certo? Então, tudo que leva a palavra eno anterior a outra palavra representa todo esse mundo do vinho que tanto nos encanta, tá bem? Então, e aí, enótria, que é enótria? Enótria foi então um restaurante no Rio, tem lojas, mas enótria, na realidade, foi o nome dado ao sul da Itália, na antiguidade muito antiga. Era dado esse nome a uma faixa que estava entre Calabria e um pouco abaixo de Roma, tá certo? Essa região da Itália chamavam de Enótria, porque era terra do vinho, porque tinha muitos vinhedos. E é verdade que a Itália tem muito a ver com isso, porque se você analisa a área de vinhedos que existe em um determinado país em relação à área total do país, quem ocupa o primeiro lugar é a Itália, com 1,5% do território nacional. 1,5% é ocupado por vinhedo. Parece pouco, mas é imenso. Quem visita a Itália, na bota total, você vê que tem um vinhedo em cada esquina, uma pequena cantina familiar em cada esquina. Então, Enótria era associado à Itália, apesar de que tem sido o sul da Itália, tá bem? Depois temos surgido novos temas, enoturismo, esse maravilhoso turismo que está relacionado à visita à cantina, a visitar o vinho, que é muito recente, posso lhe garantir. Quem conhece a Argentina um pouco mais antiga, 20 anos atrás, praticamente não existia enoturismo, as pessoas iam a visitar as cantinas, mas muito raramente. Claro, um porteño que já agora
as cantinas não tinham estrutura para atendimento do turista. Quando chegava alguém, uma pessoa mostrava a cantina muito rapidamente, mas o enoturismo tem se transformado numa força, uma força muito importante para o setor. E se eu coloco como exemplo o Rio Grande do Sul, um exemplo claro de quanto importante é o enoturismo, de que ele sustenta a existência de pelo menos 90% das cantinas que estão no Vale dos Vinhedos. Elas vivem do enoturismo. E quem vai fim de semana bonito para o Vale dos Vinhedos, você vê cantinas todas cheias de gente, todo mundo, alguns com restaurantes, com pousadas, e as pessoas adoram isso, ficar no meio dos vinhedos. Então tem se criado um patrimônio no Vale dos Vinhedos que realmente é uma rota turística de primeiríssima. Raramente, vocês não sei se recordam, há tempo atrás, quem via no Rio Grande do Sul, onde ia Gramado, Canela e depois ficava por Porto Alegre. Agora, visitar o Vale dos Vinhedos, visitar a Serra Gaúcha, mais do que o Vale dos Vinhedos, a Serra Gaúcha, Farroupilha, outra cidade, Veranópolis, outras cidades, é quase como uma obrigação. Por quê? Porque além de você poder conhecer em pequena área de quilômetros quadrados todas as cantinas que existem, famosas ou não, e isso tem feito com que muita cantina familiar que não tem condições de sair com seu produto, porque não tem estrutura, não tem mentalidade, são pessoas que entendem muito, como já falei alguma vez, da porteira para dentro, da porteira para fora eles se sentem inseguros. Claro que sim, porque o mercado brasileiro é um mercado que exige certa experiência, existe certo know-how, porque senão você fica perdido, entende? Então, essas pessoas que tem outro detalhe, que vai a visitar uma região de vinhos, geralmente compra os vinhos raros, que são mais caros. Por quê? Porque comprar os vinhos que estão na prateleira não tem graça nenhuma. Agora, você compra o vinho raro. Então, isso significa que o ticket de venda da vinícola no Vale dos Vinhedos é muito alto, é mais alto do que em qualquer outro lugar. Então, isso faz com que as vinícolas se conformem também. Ou seja, por que eu vou sair daqui se eu ganho bem? Entende? Então, alguém se queixa por que as vinícolas pequenas não estão nos grandes centros, porque elas não querem estar. Enogastronomia, tudo que é relacionado à harmonização de vinhos com pratos, antigamente não se dava muita importância a isso. Ou seja, se bebia vinho, geralmente eram as regras assim universais que alguns costumes locais expandiram para o mundo: carne, vinho tinto, peixe, vinho branco, e o resto mais ou menos. Certo? Não tinha hoje a sutileza que tem hoje, a variabilidade que tem hoje. Por quê? Porque também a culinária aumentou, a culinária se alargou. Antes era meia dúzia de pratos, agora não, agora é uma culinária fantástica, criativa. Isso faz com que as alternativas de harmonização sejam mais variáveis. Então, todo vinho tem seu prato certo, entende? E todo prato certo também tem seu vinho. Depois, alguns termos, enoquímica, por exemplo. Enoquímica era uma matéria que nós estudávamos com enologia, que era a química aplicada ao vinho. Isso não é que nós somos químicos para fazer motreta no vinho, não, é porque o vinho é um produto químico também. Ele tem componentes ácidos orgânicos, tem álcool, tem uma série de componentes, uma mistura hidroalcoólica, mas com centenas de componentes. Então a enoquímica permite você conhecê-los. E depois também alguns termos muito modernos, que surgiram quando surge digamos, a importância de você falar de vinhos, e a sociedade moderna cobra isso um pouco da gente, mais nos homens que nas mulheres. Ou seja, um executivo precisa conhecer vinho. Se não conhece vinho, é um meio executivo. Ele pode entender muito de finanças, mas na hora de sentar numa mesa ele precisa saber enfrentar uma carta e poder. Então isso também cria exageros, o famoso enochato, aquele cara que quando se sente que as pessoas ouvem eu fiz um artigo recente, semana passada, muito divertido, sobre o enochato, e você pode se transformar facilmente em um deles. Se você é um cara de pau, é fácil, porque é uma representação, ele se acha o máximo, entende? Então o enochato é uma pessoa que cada vez, os grupos, as pessoas fogem quando identificam um enochato, o isolam, deixam lá no meio do piano, lá pertinho no canto, para que ele não incomode, senão ele fica. E é um snob. Aquele enosnob é geralmente muito preconceituoso. Enosnob é que ele não bebe vinho nacional porque as papilas dele não podem ser feridas com esse nível de qualidade.
é um babacão. Enfim, existe também isso. Então, e vão continuar surgindo, porque eu acho que este mundo dinâmico do vinho, com um mundo novo de novidades de comunicação, vai ter gente criativa que vai criar outros termos parecidos a este, tá bem? Mas enologia, o que é enologia? Na minha escola se definia, quando eu estudei, que a ciência e a arte da transformação do suco da uva em vinho. Assim de simples. É ciência e arte. Ciência por quê? Porque exige conhecimentos de todo tipo. Nós vamos ver daqui a pouco, vou lhe fazer umas pequenas demonstrações dos conhecimentos que o enólogo tem de ter. Você pode não tê-lo, mas para você ser um enólogo completo, que entenda, que domine os processos, você precisa conhecer. Então, é uma ciência. E uma ciência, por quê? Porque envolve a física, envolve a química, envolve a matemática, envolve uma série de ciências que você, à medida que vai passando os anos, lendo, aprendendo, apanhando, fazendo safra, você vai cada vez entendendo mais. Claro que existe um certo interesse, não é? E ciência também sobre a tecnologia que chega. Você precisa conhecer algo de mecânica, algo de eletricidade. ¿Por quê? Porque a cantina está rodeada de equipamentos modernos, muito delicados, que você precisa ter ouvido para saber quando está funcionando direito e quando não. E é uma arte, porque justamente o vinho, e eu sempre corrijo quando alguém me diz, mas você fabrica espumante? Eu não fabrico espumante, eu elaboro espumante. A gente não fabrica. Fabricar um produto significa pegar uma matéria estanque e transformá-la em outro produto, praticamente que automaticamente, através de um processo produtivo em série. Isso é fabricar. O vinho, nós elaboramos o vinho. Por quê? Porque pegamos uma matéria-prima totalmente diferenciada ano a ano, momento a momento, e a gente precisa isso transformá-lo numa bebida dos sonhos. Claro que os sonhos vão refletir um pouco a nosso entendimento do que é um sonho. Lembram que eu sempre repito e digo, ou seja, o vinho é a cara do enólogo. Quando você bebe um bom vinho, você deve isso ao enólogo. Quando você bebe um vinho ruim, você deve isso ao enólogo. Não tem como se esconder, certo? Agora, dentro de toda a subjetividade que é bom e ruim, mas dentro disso, certo? Por isso que também é uma arte. Nós somos criadores de vinhos, certo? E criamos, isso também não é uma fórmula, não é uma padaria que você pega tanto disto, tanto daquilo, não é uma receita de cozinha que você não pode errar, você tem de pesar os ingredientes para que esse prato seja igual. Não, na enologia não. Na enologia não, você realmente trabalha com elementos variáveis, que é a matéria-prima, que é a principal, e depende também da disponibilidade que você tem de equipamentos e de outros recursos que talvez você possa ter ou não. Depois nós vamos a o enólogo. O enólogo, na realidade, o enólogo é uma profissão regulamentada. Não era regulamentada até 2007, vejam que recente, somente 13 anos. Houve alguns enólogos que trabalharam muito sobre isto e conseguiram que na Assembleia se criasse uma lei, fosse aprovada, e hoje existe a profissão de enólogo regulamentada através da lei 11.476 de maio de 2007, que mais ou menos exige que o enólogo é um profissional que tem um diploma ou de nível superior ou um técnico em enologia, porque existe esses dois níveis. Você pode ser técnico em enologia ou você pode ser um tecnólogo em nível superior. E depois, de certa forma, define o responsável pelo vinho, todos os trabalhos que ele precisa fazer, supervisão, execução de todos os processos de produção, ele faz todas as análises, ou seja, isso é mais ou menos o que define a lei em relação ao enólogo, tá bem? O enólogo, na realidade, a definição universal, é o profissional responsável pela condução da transformação do suco da uva em vinho através da fermentação alcoólica. Na realidade, a definição moderna diz que ele também é não somente do suco fermentado, também do suco não fermentado, porque na cantina desse profissional é possível que seja feito suco, e ele precisa entender o que é suco.
Então é importante também isso de que ele entenda tanto de suco como de vinho, mas na realidade o enólogo se especializa em elaborar vinhos, certo? Uma fase pode ser elaborar suco, mas geralmente os enólogos estamos muito envolvidos na elaboração de vinhos, tá bem? Vocês sabem, tem o enófilo. O enófilo é aquele que gosta de vinho. O enólogo é aquele que faz vinhos, certo? Então, é a diferença entre enólogo e enófilo, se podemos defini-lo, que o enólogo, perante o vinho, toma decisões. Ou seja, ele está na frente de taça de vinho, ele precisa decidir. Eu vou mexer, não vou mexer, eu vou cortar, não, eu vou engarrafar. O que eu tenho de fazer? Este vinho está pronto, não está pronto? Ele sempre na frente do vinho toma decisões. Porque para isso que é enólogo, para isso que é um profissional, para isso que é treinado para isso, tá bem? Agora, o que acontece com o enófilo? O enófilo, perante as decisões, toma vinho. O enófilo, quando tem decisões, especialmente aquelas mais cabeludas, toma vinho, relaxa e resolve com calma. Isso é uma frase fantástica, que é engraçada, mas é muito justo isso. Ou seja, a postura do enófilo perante o vinho é muito menos crítica, é muito mais hedonística, ou seja, é muito mais passional do que a nossa. Nós temos de tomar decisões. Por isso que o enólogo tende a se policiar um pouco. Nós enólogos precisamos ser também um pouco enófilos. Se não nos transformamos um pouquinho, não em um eno chato, mas somos um pouco chatos. Por quê? Porque o enólogo, como ele é como quem fabrica peças finas, a sua vista, o golpe de vista, tem de ser primeiro para não achar defeitos, certo? Primeiro defeito, porque é absolutamente intolerável um defeito. Então o enólogo procura sempre defeitos, e às vezes acha defeitos onde as pessoas normais não acham. Entende? Então, e aí a gente tem de se policiar um pouco para não ficar toda hora com um espírito crítico muito fechado. Eu acho que comentei, saúde, gente. Eu acho que contei a história do Silvia, o espumante Silvia. Quando nós engarrafamos, fizemos o tirado em 2005, eu calculava que em 2007 ia estar pronto. Eram 1.200 garrafas de um roseto somente de tinto, mas era o primeiro vinho de tinto somente. Então, pouco toda a família estava na expectativa, e nós periodicamente abríamos uma garrafa e o provamos. E em um determinado momento, eu era o único chato que achava um finzinho, um retrogosto amargo que me incomodava, e toda a família achava que estava bom. E uma hora me disseram: pai, que tu estás sentindo? Se não sentimos nada mais. Me desculpem, mas nós vamos ter de esperar um pouco mais. E ficamos esperando 30 e poucos meses até que ele perdeu definitivamente aquele. Nesse caso, a gente tem que ser muito rigoroso. Por quê? Porque entre os consumidores, a gente não deve subestimar o consumidor, porque subestimar o consumidor é um grandíssimo erro do enólogo. O primeiro erro do enólogo, assim como o proprietário de uma vinícola, é achar que o consumidor é um ignorante, achar que o consumidor não entende nada. Então, qualquer coisa que a gente servir bem bonitinho, numa garrafa bem aveludada, bonita, ele vai aceitar. Não, porque lembram também que nós já falamos, o consumidor de vinhos é um dos poucos consumidores progressivos. Você pode começar tomando um tinto suave Isabel, com 100 gramas de açúcar, mas se você gosta de vinho, seu paladar vai se adaptando, você vai eliminando os sabores doces, depois você vai buscando aquele vinho que tem efetivamente aquela vinosidade bem marcante, sem presença de açúcar que atrapalhem. É isso que você procura. Então o consumidor é progressivo, então a gente não pode confiar, a gente precisa ser progressivo como ele, acompanhar esse progresso degustativo, senão você pode ficar para trás. E aí você, quando perde o bonde, não tem como, certo? Porque vinícola que começa a ter uma fama com seus vinhos, etc., é difícil você recuperá-la. Então a gente tem de pensar que esse enófilo é uma pessoa interessada, que está constantemente procurando vinhos de qualidade, e ele está educando o seu paladar. Lembra quando nós falávamos de que sobre gosto não se discute, mas ele se aprimora? Então tomemos cuidado com isso. A pessoa não fica sempre no docinho, a pessoa não fica sempre no gostinho de madeira. Nós temos de levar os verdadeiros vinhos vínicos
que vão apaixonar ele e que exigem um pouquinho mais de todos nós, tá bem? Mas tudo bem, nesse momento talvez eu já tenha despertado a curiosidade de você. O outro dia um querido amigo de Brasília, que é o Fábio Stuck, que eu acho que deve estar aqui me ouvindo, ele me disse: Laura, como é que eu faço para estudar enologia? Digo, mas será que tu chegou ao nível de loucura como para querer estudar enologia? Não, brincando, naturalmente. Então eu vou lhe mostrar, se você por acaso quer estudar enologia, saiba de que você precisa dedicar 3 anos como mínimo. 3 anos total, ou seja, você não adianta estar em São Paulo e querer vir fazer curso. No Brasil tem diversas escolas, diversas universidades. No Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos em Bento Gonçalves, você tem o nível médio, técnico e o tecnólogo, no campus de Bento Gonçalves. É só entrar na internet e você consegue. Depois, há outro campus em Pelotas, que fica ao sul, indo para Uruguai. Depois tem outro em Dom Pedrito, aqui na Campanha. Lógico, se a Campanha é uma região que está começando a crescer, as vinícolas crescem, precisam de técnicos, então formar meninos de aí da região como enólogos é ótimo. Então por isso que Pelotas vai para um pouco para atendimento da Serra do Sudeste, que é Pinheiro Machado, essa região, e depois a Campanha, que vai até a fronteira com o Uruguai, é atendida por Dom Pedrito. Então isso é extremamente interessante. Então você já tem 3 lugares no Rio Grande do Sul, se você morar no Rio Grande do Sul. Se você mora, por acaso, em Santa Catarina, você tem campus Urupema, você tem em Santa Catarina uma escola de enologia, certo? Então você pode estudar. E você tem uma nova região maravilhosa em Santa Catarina. Então é muito justo que haja uma região que há 3 décadas atrás tinha somente algumas vinícolas isoladas de vinhos comuns. Agora não, agora se destacam por ter muito vinho biovinífera e vinícolas que se destacam e fazem coisas maravilhosas. É lógico que tem uma escola, tá bem? Depois, claro, Vale São Francisco tem outra escola. Por quê? Porque lá também tem um polo. Era um polo de uva de mesa inicialmente, mas se transformou num polo de vinho. O Ramiolo indo para lá desenvolveu um pouco a indústria do vinho e aquilo foi interessante. E por que não ter também uma escola de enologia? Então você vê que em cada polo produtivo, e depois temos em São Roque aqui no interior de São Paulo, onde anos atrás era muito vinho comum, muito vinho de mesa, lembra? Mas hoje já não, hoje já também um polo de viníferas. Então é natural que exista detrás de cada polo produtor que começa a surgir, e esse polo, quando algumas cantinas se cria a necessidade de que formemos profissionais, então há nesse lugar. Então você escolhe que é o que você quer. Na França você também tem um em Bordeaux e outro em Borgonha, na França. Então eu recomendaria, se você efetivamente quer ser enólogo, comece se formando no Brasil, depois faça um mestrado ou algum estudo especial na Europa, tá certo? Você tem em França, tem nos Estados Unidos, na Califórnia, depois tem em Portugal, na Bairrada, tem na Argentina, em Mendoza. A Argentina também tem o que era a escola de enologia, que onde eu me formei, depois se transformou, continua a escola, e depois tem os licenciados em enologia e viticultura, que se formam em Mendoza também. Tem muita gente que se formou em Mendoza. Mendoza se formou Adriano Miolo, César Acevedo, a Maria Meira, ou seja, diversas pessoas que estudaram em Mendoza e vieram para aqui a desempenhar suas funções. Aqui no Chile você tem, da Universidade Católica do Chile, na realidade no Chile é engenharia agronômica como uma rama da enologia, não existe a figura de enólogo, tá bem? E na Itália temos a famosíssima escola de Conegliano, que fica próximo da região de Prosecco, e de Udine, que fica um pouquinho para aquela área também. São 2 escolas famosíssimas também, onde eu creio que Conegliano deve ter formado a maior parte dos grandes enólogos italianos. Se formaram em Conegliano por uma carreira, uma escola maravilhosa. Então aqui você tem. Se você quer se formar e quer se saiba de que, como é natural, que em qualquer carreira você ganha os conhecimentos científicos, os conhecimentos teóricos e alguma prática. Depois, o resto de sua vida você vai ter de correr atrás para aprender, para conhecer. Mas tem uma grande vantagem que eu sempre disse
também da enologia, que é importante. Se nós temos a sorte de desempenhar uma função, de que todos os anos, a sorte e o desafio ao mesmo tempo, porque não é sorte e uma brincadeira, não. A cada ano nós temos um novo desafio. A sorte de que cada 12 meses nós começamos tudo de novo, esquecemos o que fizemos o ano passado, enfrentamos a nova safra e vamos resolver. No Brasil, quanto mais, e é importantíssimo a uniformidade ou não da matéria-prima, quanto mais uniforme a matéria-prima, ou seja, quando o clima é muito estável, é muito fixo, muito constante, Mendoza, por exemplo, Mendoza, Chile, onde o clima é muito estável, as mudanças de matéria-prima de um ano para outro são muito mais relacionadas a manejo, poda, produtividade, do que propriamente interferência do clima. Porque não chove quase nunca, então o clima se comporta bastante regularmente, apesar de que o Niño e La Niña, etc., têm criado alguns distúrbios ultimamente, isso é verdade. Mas de toda forma são muito mais estáveis que aqui. Então, a enologia em Mendoza, por exemplo, é muito hilando fino. Por quê? Porque você tem mais ou menos as mesmas condições. Então você precisa ir aperfeiçoando aos poucos, se é necessário, no seu produto, ou mantendo, mas manter o nível qualitativo em determinadas regiões é um pouco mais fácil. Fazer vinhos não é fácil em lugar nenhum, mas a enologia praticada nesses países onde a estabilidade da matéria-prima é um pouco mais maior, é um pouquinho menos desafiador. No Brasil, eu diria de que os enólogos brasileiros merecem todo o nosso respeito, porque são verdadeiros heróis. Eles não sabem o que vão encontrar. Nós tivemos na década entre 80 e 90, na Delantier, eu não tenho a menor dúvida de que nós tínhamos a vinícola mais moderna de Sudamérica. Não tenho a menor dúvida. Estou falando década de 80 e 90. Não tinha estas cantinas moderníssimas agora de investimentos grossos que se han feito em Mendoza. E era uma cantina nossa que tinha todos os recursos possíveis. Você não imagina quantos recursos nós tínhamos. As primeiras prensas neumáticas, as primeiras barricas, todo que era recurso, a nossa empresa adquiriu para ter uma cantina com toda a diversidade de recursos para você poder superar o problema que nós tínhamos de matéria-prima. Mas eu confesso que em determinadas safras, eu ia para a frente do recebimento da uva, olhava para a uva, olhava para a cantina e eu dizia, meu Deus do céu, o que fazer? Porque com uma uva muito chovida, muito molhada, uma uva deteriorada, por mais esforço, era muito difícil. A seleção anterior era muito difícil, era muito rigorosa e você tinha muita perda de uva, que ia a um vinho de terceira categoria que depois se vendia para você manter qualidade, mas o custo disso era imenso. Então o Brasil, eu diria, reverenciem o enólogo brasileiro pelo que faz, porque ele realmente é um verdadeiro herói. Claro que mudaram um pouco as coisas. Na época que nós estávamos era tudo espaldeira, era tudo na mão de produtores que produziam uvas comuns, uvas viníferas com alta produtividade. Então as nossas dificuldades foram um pouco maiores. Não quero bancar o herói, mas hoje é muita cantina com vinhedo próprio, muita cantina em espaldeira, onde o domínio da produtividade é melhor, a umidade faz menos dano, ou seja, é um pouquinho menos estressante do que era naquela época, tá bem? Mas se você decide, vai em frente, tá bem? Eu posso lhe garantir que você não vai se arrepender. Que papel desempenha um enólogo? Tem pessoas que, claro, isso não tem uma resposta única, depende. Se você trabalha numa pequena cantina, provavelmente você vai ser cantineiro, vai empurrar bomba, vai limpar a pileta, a tonéis, você vai carregar a barrica, você vai fazer um pouco de tudo. E essa é uma analogia totalmente apaixonante. Aquele que tem uma pequena cantina, porque ele mete a mão na graxa de verdade. Ele mete a mão na graxa de verdade porque ele tem condições de fazer isso. São pequenos volumes de uva que ele toca na mão. Então, por isso que eu, quando saí da Delantier, decidi ser um pequeno produtor de espumante. Eu sei o que é ser um grande produtor. Ser um grande produtor é um enorme desafio e exige
comandar uma equipe, e o enólogo é comandante de uma equipe. Numa pequena cantina, você é o comandante, o chefe, o cacique, você é o índio, você faz de tudo. Mas isso é maravilhoso, porque você decide cada detalhe. É estafante, sim. À noite você deita e cai na cama, sem dúvida, mas quando você acorda de novo, sabe que cada coisinha no seu lugar é graças à sua interferência. Quando você trabalha numa cantina média, onde não há muita equipe de enólogos, mas algumas vinícolas muito grandes têm 4 ou 5 enólogos. Por quê? Porque precisam cuidar das áreas diferenciadas. A Aurora, por exemplo, a Aurora tem um grupo de enólogos, um cuida do espumante, outro cuida do vinho, tem um chefe, o comandante, que ele comanda as operações, mas os outros têm de... Então, aí, nesse caso, a sua enologia é atenção a aprender tudo o que você puder, certo? Mas a sua responsabilidade vai ser muito mais direcionada em um determinado tipo de tarefa, tá certo? Então, qual é o papel que desempenha o enólogo? Nós vamos nos fixar um pouco no enólogo que trabalha numa pequena vinícola com vinhedos, certo? Então, eu diria, o que é o que faz o enólogo? Tudo. Começa pelo vinhedo. O enólogo precisa ser um homem atento à matéria-prima que vai chegar na sua cantina. Por quê? Porque ela vai te fazer refém. Se você erra na matéria-prima, não vai adiantar depois. E muito mais se o vinhedo é seu. Se você domina o vinhedo, se você não é agrônomo, mas você convive com o agrônomo e o agrônomo se entendem entre os dois, a tarefa vai ser maravilhosa. Mas o enólogo precisa se preparar para tudo. E à medida que ele vai crescendo, ele se torna efetivamente ele se torna um técnico completo. Quais são os limites do enólogo? Existe um código de ética na enologia, como existe código de ética em determinadas profissões? Eu confesso que não conheço, mas existe sim um regulamento, existe uma legislação que permite você fazer tudo o que você quiser dentro de determinados limites. Então você sabe que você tem que trabalhar dentro dessa faixa de limites, certo? Então, quais são os limites do enólogo? Desde o ponto de vista de criatividade, nenhum, aberto. Cria o que você achar. Confie no que você acha que pode dar certo e vai em frente. Não fique preso a histórias ou preso a tradições. Seja criativo, seja inovador. Aprenda com outros, visite outros lugares. Então, o enólogo, o limite de conhecimento do enólogo é a sua mente, que a mente é imensa. Então, você seja aberto para aprender. Então, aí você não terá limites. Agora, na sua atividade, você tem limites, certo? Apesar de não haver um código de ética, existe um regulamento para você entrar, trabalhar nesse. Tá certo? E aqui é importante que a gente diferencie dois tipos de enologia. A enologia do técnico intervencionista e a enologia do técnico não intervencionista. Intervencionista é aquele que usa todos os recursos possíveis, imagináveis e dentro da lei para conseguir um vinho ideal para o consumidor. Certo? Geralmente esse enólogo está mais preocupado em ter um tipo de vinho, um modelo de vinho gostoso para o mercado. Então ele faz todo o possível, ele esquece um pouco o potencial da uva e ele usa os recursos que tem. Esses recursos que podem ser chips, podem ser madeiras diferentes para dar ao vinho um gostinho, o açúcar para dar... E o não intervencionista é aquele verdadeiro enólogo, que eu me identifico com isso, sempre fui assim, e ensino aos meus consultados que devem ser assim, aquele que deixa e passa, e o grande desafio é quando você precisa interpretar o que a uva é capaz de lhe proporcionar. E aqui entra também aquela variável do tempo. É difícil você entender totalmente a potencialidade de um vinhedo de 3 hectares de Merlot quando chovem 20 milímetros ou quando chovem 200 milímetros. O resultado não é igual. Então, como que você pode entender isso? Você vai fazer o possível para conseguir, dentro dessas condições,
o melhor que for possível, sabendo de que não há forma de você fazer um vinho igual com 20 milímetros que um vinho com 200 milímetros. E você tem de admitir de que na safra com 200 você vai fazer um vinho mais leve. E quando você tiver um vinho com matéria-prima mais... E aí você vai ter de enfrentar o mercado e fazer explicar. Por isso que a nossa tarefa de fazer apreciadores pensantes é vocês saibam que é assim. Quanto mais vocês exigirem padrão uniforme dos vinhos, mais vocês estão induzindo o enólogo a usar ferramentas para deixar tudo igual. Isso não é. Entende? Então, o enólogo intervencionista e não intervencionista é aquele, e tem centenas, conheço muitos, que fazem isso, entendem a sua uva, seu paladar, e sabem que com essa uva ele é capaz de fazer um vinho jovem, ligeiro, frutado, maravilhoso, ou ele pode fazer um vinho que arrisca uma maturação e envelhecimento. Certo? Eu torço para que cada vez mais... Agora, esses enólogos intervencionistas surgiram nos últimos 30 anos, eu acho, 40 anos talvez. Quando surgem, se abrem os mercados, as empresas começam a vender mais volumes, o crescimento das populações, entende? Então a necessidade de fazer vinhos mais uniformes, e surgem algumas técnicas que são... por quê? Porque aquele intervencionista geralmente tenta fazer vinhos padrão para atender um público, ou um chefe, um dono que exige que o vinho seja sempre igual. Isso não é possível, certo? Quando a mim me perguntam, eu quero que o vinho, eu gosto de vinho que são sempre iguais. Então, você não gosta de vinho, você gosta, toma uma Coca-Cola, que a Coca-Cola aqui nos Estados Unidos, no Japão ou na Rússia tem o mesmo gosto, tá bem? Matéria-prima e tecnologia. Aqui tem dois elementos que são as duas grandes variáveis, através das quais o vinho é de um tipo ou de outro. A matéria-prima e a tecnologia. Qual é o grau de importância de cada destas duas variáveis? Eu diria de que ao longo dos anos, a tecnologia tem vindo a ocupar espaços que não são para distanciar o enólogo da uva e da pipa e do tonel. Ao contrário, é para liberar as mãos dele. Tá? A matéria-prima evidentemente que é fundamental. Tá certo? Então, se nós analisamos a matéria-prima, eu diria de que o enólogo precisa ser agrônomo. Eu não estudei agronomia, meu caro, mas o campo te ensina. O vinhedo te ensina. Vai no vinhedo, tem um agrônomo, tem um encarregado, acompanha, vê, supervisiona. Se o agrônomo é uma pessoa que tem certa liberdade, você seja parceiro, acompanhe, participe, saiba, diga para ele o que você precisa, certo? Então, é importantíssimo você se transformar aos poucos, na medida que você se interessar, num agrônomo. Você entende tanto de viticultura quanto de enologia. Você precisa entender como que a uva vai chegar sadia na sua cantina. Porque se eu tenho um vinhedo que os cachos são perfeitos para fotografia nas melhores revistas de viticultura, e depois esse cacho, na hora que é cortado e transportado até a cantina, ele sofre com o transporte, com o calor, com a distância, com o tempo que ele permanece numa caixa ou num container, de que adiantou? Então é importante isso, de que quando a uva está pronta, você precisa trazê-la assim, no colo para a cantina, para que ela esteja perfeita, fresca, recém-retirada. Se não pode, câmara fria pode servir como um jeito. Por isso que o pequeno vinhedo que domina, tem o seu vinhedo, tudo isso facilita, porque você praticamente programa. Os grandes vinhedos complicam um pouco. Tá certo? Então, determinar o grau de maturação. E não é fácil o grau de maturação. A gente diz, não, mas a uva tende a ficar madura. Mas, meu Deus, quando você tem variáveis, na batalha onde eu dou consultoria em Candiota, Giovanni, que é um dos sócios, ele olha os diagnósticos diariamente. Quantos milímetros de chuva estão projetados para a semana próxima? Olha, são 5, são 10. Então a gente dorme tranquilo, senão já começa a ficar com as orelhas em pé. Então você precisa atingir o grau de maturação, que é variável também.
E esse grau de maturação, quem determina é você, enólogo. Não é agrônomo. Você que diz para ele, olha, eu quero a minha uva com tal índice de maturação, que é a divisão de açúcar dividida acidez, que para vinhos base espumante, por exemplo, é menos açúcar e mais acidez. Eu quero menos álcool e mais acidez para ter mais nervo. Então você tem de colher num determinado momento que é diferente se esse chardonnay é para vinho de mesa, para vinho fino. Onde aí sim você vai atingir, aí você vai ter mais maturação da casca, você vai ter mais aroma, que no caso do espumante, você se tiver um pouco de carência de aromas de uva, não está muito preocupado, porque no espumante você não procura isso, não procura aromas frutados. No vinho sim, mas não no espumante tanto. Então por isso que você abrir mão um pouco dos aromas para pegar acidez e baixa graduação alcoólica, isso é absolutamente natural. Então você precisa decidir também nisso. E para isso você precisa conhecer como se conduz a parreira, como ela se comporta. Sabendo que as variáveis podem fazer com que você não possa ser matemático ou decidir o momento. Tá certo? E aí depois você tem de programar quanta uva tenho para colher, quanto vou demorar. Entende? Tudo isso são programações que o enólogo faz antes da safra no papel, que no papel aceita tudo, e depois você vai adaptando isso à medida do comportamento da safra. Se você tem um grande vinhedo e você programa colher 40 toneladas por dia, então você colhe. Agora, um dia que chove demais, você não colhe. Então, o que você faz? Então, tem de reprogramar tudo o que você fez. E você também programa, especialmente em grandes cantinas, em função da capacidade que você tem, da disponibilidade de equipamentos. Na pequena cantina, um pouquinho mais leve, porque você programa pequenas quantidades. Entende? Então, tudo isso, o enólogo é responsável disso. Por quê? Porque tudo isso são variáveis que vão facilitar ou melhorar ou conduzir por uma característica agradável ou perfeita do vinho ou não, ou ter defeitos. A variedade. Você precisa conhecer a variedade. E a variedade também não são os livros que ensinam, entende? Porque um Chardonnay da Serra não matura na mesma época que um Chardonnay da Campanha. Campanha depois, na Serra antes. Então você também tem de conhecer isso. Isso, lógico, não vai ser a escola de enologia que dá. Por quê? Porque a escola de enologia vai dizer o grau de maturação é este. Agora, isso aplica no solo depois, no dia a dia, é você que tem de determinar. Então vejam o que faz um enólogo. O enólogo tem muita tarefa. E o solo? O solo como está? O solo é muito permeável ou menos permeável? Como funciona a chuva nesse solo? Como funciona os adubos? Como funciona tudo isso? Ele precisa, sabendo de que ele precisa fazer os vinhedos e os vinhos cada vez mais orgânicos. Por quê? Porque assim conduz, aqui, assim é o caminho do futuro. Certo? E eu acho de que nesse sentido é um pouco um equívoco, é um pouco da comunicação das pessoas que defendem os vinhos naturais e orgânicos, que acham que todo vinho que não é orgânico é um vinho que é um vinho que não é nobre, que não é natural, etc. E sabe, e não tem nada a ver. Nós trabalhamos com as mesmas variáveis e nós não queremos química no vinhedo, nós não queremos o mais natural possível, porque a uva vai ser diferente, vai estar mais fresca, mais gostosa. O clima a gente não tem como, a não ser me transformar num especialista em clima, como já temos alguns na batalha, que é assim. Mas também é uma variável que São Pedro decide. Certo? Por quê? Porque nós estamos numa posição geográfica que, infelizmente, as chuvas são um fator muito imponderável, que não acontece em outros países, como eu falei. O manejo do vinhedo é importantíssimo. Como que você poda? Que tipo de rendimento você quer? Quanto você pode aumentar meio quilo por pé porque se está comportando de tal forma ou não é prudente? Cada variedade tem seu estilo, cada variedade tem sua necessidade. Então você precisa conhecê-lo. Se você trata todas as uvas do seu vinhedo, certo? Um vinhedo que tem 4 ou 5 variedades, 4 ou 5 panos com variedades diferentes, você trata todas elas igual, você não vai conseguir aquilo do enólogo não intervencionista, você não vai conseguir o diferencial que vai fazer seu vinho magnífico em relação a outro. Vejam o que surge no Triângulo Mineiro,
que pode invertir. É uma coisa fantástica. Alguém pode dizer, não, mas isso não é natural. Mas para isso, eu preciso fazer vinhos, e eu preciso fugir de uma determinada etapa do ano, do ciclo anual, onde ela se prejudica. Por que eu não posso conduzi-la naturalmente? Por que não? Então, isso faz com que se criem novidades, se criem novas técnicas, que é importante conhecê-las também. Entende? Por quê? Porque você com isso enriquece seu conhecimento e amanhã você pode ser muito mais firme ao tomar decisões. Tá certo? Então vejam como com pequenas coisas eu poderia citar centenas mais. Certo? Como você transforma a uva, transporta a uva até a cantina, são pequenos detalhes. Se você transforma a granel num caminhão, é uma coisa. Se você transforma em caixas pequenas, é outra. O resultado da uva é diferente. Então isso é importantíssimo para a enologia moderna, tá certo? Depois a gente tem a tecnologia. O enólogo se transforma num engenheiro. Posso lhe garantir isso? Sim. Por quê? Porque você tem de entender de mecânica, você tem de entender de frio, você tem de entender de hidráulica, você tem de entender... Porque essa tecnologia, às vezes a tecnologia é tomada como uma expressão pejorativa. O vinho com tecnologia são aqueles vinhos que são um tanto transgênicos. Não tem nada a ver. A tecnologia veio para facilitar a vida do enólogo. Dou centenas de exemplos. E para você fazer um processo o mais controlável possível e o mais eficaz possível. Lembre que a transformação do suco da uva em vinho é um processo microbiológico tumultuoso. Quando a levedura arranca, a levedura não para. E não pode parar. Então ela vai com mais velocidade se deixa descontrolada ou menos velocidade se você controla. As consequências de ir mais rápido ou mais devagar, nos vinhos brancos é perda de aromas, em vinhos tintos é dificuldade para deixar componentes da cor em cima da casca. Então tudo isso faz com que você precise, eu lhes dou alguns exemplos. Claro que uma pequena cantina, que a tecnologia vem um pouco de encontro às grandes produções. E cuidado que a gente não pode condenar a grandes vinícolas. Por quê? Porque elas são responsáveis de atender o grande mercado. Não são aqueles que atendem os xenófilos que estão dispostos a pagar R$100. São aqueles que atendem os xenófilos que podem pagar 30, 40. Então, para você chegar a um vinho num supermercado, em qualquer lugar deste enorme Brasil, onde os custos logísticos são muito altos, você tem de ter custos razoáveis. Aí a economia na escala é muito importante. Então as vinícolas grandes, elas têm de se preparar para entregar produtos competitivos de boa qualidade, dentro do nível que se espera. Um vinho de R$40, eu não posso ser tão exigente com um vinho de 150. Agora, um não é pior que o outro. São diferentes, para atendimento de públicos diferentes. Então essa tecnologia veio muito para atendimento dessa enologia que se transformou em volumes grandes. Aqui no Brasil podemos dizer que possam existir talvez uma centena, se é uma centena de vinícolas médias a grandes. Na Argentina são milhares. Por quê? Porque o volume é muito maior. Então a enologia já deixa de ser uma coisa controlável no dia a dia, com uma canetinha, e você vai lá visitar cada pipa. Não, porque os volumes que entram são grandes. Então aí a tecnologia chega. E a tecnologia chega na forma de um jeito de você prensar as uvas brancas de forma delicada. Como se fazia vinho branco antes? E vocês devem lembrar, os vinhos antigos eram vinhos mais laranja, entre aspas, do que hoje. Por quê? Porque os vinhos, as uvas eram esmagada, se retirava o cabinho e se jogava em recipiente que era como peneiras, e de aí, mas depois se chegou à conclusão de que não, precisamos fazer vinhos brancos mais agradáveis, mais frutados, mais refinados, mais agradáveis, mais convidativos. Então para isso precisamos tratar melhor a uva. E qual é a melhor forma ideal de tratar uma uva branca? O cacho de uva branca tem 3 níveis de líquido, de suco. Não é tudo igual. O suco do meio, que se chama suco flor, é o suco que tem menos componentes de oxidação, ou seja, são que são mais frutados, com muito equilíbrio entre acidez e açúcar.
Os que estão próximos da casca são aqueles que têm muito aroma, mas tem componente de oxidação, o vinho fica amarelo com mais facilidade. O suco que está próximo da semente é o mais tânico. Tá, mas como que a gente retira? Se você pega um grãozinho de uva e aperta, o primeiro suco é o flor. Ou seja, vai relacionado à pressão. Certo? Então aí surge o quê? As prensas pneumáticas. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a trazer prensa pneumática para o Rio Grande do Sul, da Alemanha. As famosas Wilmes, que são umas membranas de lona dentro, cheias de ar, que elas vão pressionando a uva. E a uva pneumática, e a pressão pneumática permite garantir que em cima dessa massa de uva, toda a pressão em cima da lona é igual. Então a extração do suco é muito delicada. Quando você extrai depois, quando termina de extrair todo o suco, a casca da uva parece como se tivesse sido retirada com uma seringa, está inteirinha. É isso que você quer, não machucar. Então isso é uma prensa, e essa prensa é tecnologia. Então você tem de entender o que é pressão pneumática, pressão hidráulica. Os italianos fizeram umas prensas iguais com pressão hidráulica. Mas você sabe que a água não é comprimível. Então quando a água entra, vai pressionando e as pressões são diferentes sobre a massa do líquido. E se são diferentes, você pode estar machucando um grão e não machucando o outro. Que esse é o segredo. Entende? Então, e daí lembra que nós falamos sobre os tanques inoxidáveis com camisa para refrigerar? Porque o vinho é um produto, é um fenômeno exotérmico, ele esquenta. Ah, não, mas não tem problema. Como não tem problema? Se você deixar a livre-arbítrio sem esfriar, a levedura pode morrer e ele ficar interrompida. Aí, não, mas como faz os vinhos naturais? Vinho natural, primeiro, são todos pequenos volumes que você com uma mangueira esfria. Agora, numa cantina grande, como você faz? Então, antigamente, o que se fazia? O vinho estava esquentando, pegava o vinho e levava até outra ponta da cantina, onde tinha um equipamento que entrava o líquido de um lado e saía frio do outro. Mas o vinho ficava viajando, e quando você terminava um tanque, precisava pensar no outro. Até que alguém disse, mas peraí, por que não trazemos frio para o tanque, em lugar de levar o vinho para o frio? Surge o vinho, os tanques de aço inoxidável com controle de temperatura, maravilhoso. O enólogo não ficou mais preocupado com a temperatura. Ficou preocupado em outras coisas. Por quê? Porque a temperatura já estava solucionada. Entende? E assim centenas de coisas mais. Filtros, controle de temperatura, inox, madeira, que nós já falamos, instalações. Você precisa entender. Eu, quando cheguei no Brasil, eu lembro que também é isso um desafio para o enólogo. Depende de onde ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar numa região onde não existe mão de obra especializada em manejo de mangueiras, de prensa, de bombas pneumáticas, bombas a pistão, você precisa ensinar. Falta 1 minuto e meio, gente. Depois nós vamos ter de voltar, me desculpe, mas está faltando algumas lâminas mais, tá bem? Então daqui a pouquinho eu corto, bebemos uma tacinha de espumante e voltamos, tá bem? Mas, entendem? Então, a tecnologia veio de encontro. Então, por isso que quando dizem, não, porque os vinhos, a tecnologia cria vinho, não cria nada. Facilita, aperfeiçoa o processo. Entende? Então, e isso vou deixar para outra parte, mas quando a gente fala em leveduras selvagens, leveduras naturais, que como se as leveduras selvagens fossem aqueles mamíferos que atacam as crianças, não. São a mesma levedura. Uma é do ambiente e outra é uma levedura que vem selecionada. Entende? Então, gente, interrompo 1 minuto só e voltamos. Tá bem? Porque senão vai cair e vai ser pior. Volto já.